Ok, galera, boa noite. Espero que estejam bem, né? Dando continuidade na nossa disciplina de paisagismo, floricultura, parques e jardins, né? Vamos hoje falar de plantas ornamentais. Muito bem. Hoje, gente, eu trouxe aqui alguns dos meus jardins, tá? Jardins que eu planejei, jardins que eu executei. E dentro dessa fala, nós vamos classificar as espécies ornamentais, tá? Falando de conceito, em aulas anteriores, né, nós já trouxemos o conceito aí baseado no Lorenzi, né, que é um dos grandes pesquisadores e autores, né, na área de plantas ornamentais, né? E essas plantas ornamentais, elas formam diferentes grupos, né? Que, partindo desses grupos, eu posso compor aí no paisagismo jardins, né, que vão atender às necessidades e vão contribuir aí para a qualidade de vida das pessoas, né? Ah, então, as plantas, né, a gente sabe da diversidade dessas plantas, diferentes portes, diferentes estruturas, diferentes texturas, diferentes cores, ciclos vegetativos variáveis, né? Plantas que duram meses, plantas que duram anos, plantas que duram até séculos, né? Então, a gente classifica essas plantas de várias formas, né? Quanto ao porte, né, nós podemos classificar as plantas como árvores, né? Como o nome diz, todo mundo já sabe o que é uma árvore, né? Então, a gente tem uma infinidade de espécies, né? E as árvores, além de ornamentar, né, pela forma, elas também têm a questão da sombra, né? Diminui a amplitude térmica, enfim, ameniza poluição sonora, poluição do ar, atrai e abriga pássaros e entomofauna também, enfim, né? Aí, menor que as árvores, a gente tem os arbustos, né? Que também a gente tem uma diversidade deles, que são pequenas árvores, né? A gente tem também as trepadeiras, né? Que são plantas que utilizam alguma estrutura, né? E as trepadeiras, elas podem também ser classificadas como trepadeiras volúveis, sarmentosas, cipós, arbustos escandentes, né? Enfim, tem uma variedade também, tá? Não vou ficar aqui lendo, e a gente vai falar depois de fotos, com as fotos que fica melhor, tá? Então, aí a gente tem cipó de São João, alamanda, glicinha, aquela que tem no shopping que vai grudando na parede, né? O ficus pumila, a unha de gato. Enfim, tem uma diversidade, né? A gente tem as palmeiras também, cicadáceas, né? Que são muito utilizadas no paisagismo. As herbáceas, né? Que são as plantas que têm o caule, né? Que não forma lenho, né? As herbáceas também formam maciços, canteiros floridos, né? Então, a gente tem aí também uma diversidade, tá? As plantas de forração não são os gramados, né? Porque os gramados a gente classifica como gramados. As plantas de forração são aquelas que elas fazem o que o gramado faz, elas forram o solo, né? Mas não são gramas. E aí a gente tem também uma diversidade, 11 horas, as tradescântias, né? Temos aí várias. Os gramados, né, que grama todo mundo também conhece, e a gente tem algumas espécies muito utilizadas, né, na nossa região. Né? Nós temos aquela grama de Páscoa, que é a grama nativa, né? A batatais, rio-grandense, né, que é a Paspalum notatum. A gente tem a esmeralda, que é mais utilizada na cidade, né? A gente tem a São Carlos, enfim, temos algumas espécies aí de grama também muito utilizada. As suculentas, né, que são espécies que estão muito em alta por conta da facilidade de cultivo, da beleza, né, que elas apresentam, né, as suculentas, as cactáceas, né, então a gente tem aí muitas espécies. As plantas aquáticas, enfim,
tá? A gente tem aí, a gente ainda tem outras formas de classificar, por exemplo, plantas que atraem pássaros, plantas que atraem borboletas, plantas de sombra, plantas de sol, plantas de meia sombra, né? Então, como eu disse para vocês, uma diversidade. Agora, pessoal, eu vou mostrando alguns projetos que eu elaborei, alguns que eu elaborei e executei, né? E vou falando de algumas espécies que eu gosto de utilizar e que tenho utilizado. Eu pedi para que vocês também trouxessem alguma espécie para a aula, né, que vocês queiram saber o nome, que não sei se trouxeram, mas ao final da apresentação a gente vai ver se vocês trouxeram essas plantas e a gente tentar identificar. Então, a Igreja São Bento, sem dúvida, é o meu projeto mais emblemático, mais importante, né? Acho que eu comentei isso com vocês, né? Então, nessa foto a gente vê algumas espécies de bromélias, né, que são essas amareladas. A gente vê o butiá do cerrado, o butiá jataiense, uma pata de elefante, né, uma ixora, né. Ao fundo a gente vê as árvores que já existiam lá na época que a gente fez o projeto, né. São aroeiras, né, essas que a gente está vendo. E eu vou passando, né? Aqui continua, essa foto é mais antiga, essa aqui é mais recente, né? Aqui a gente tem a ixora, que eu falei para vocês, vocês veem que a pata de elefante está bem maior, né, do que aquela foto anterior. Aqui o butiá, né? Aquelas bromélias nem existem mais, né? Aqui a gente tem um maciço com as ixoras, alguns buchinhos, né? Plantas topiadas, né? Topiaria é a arte de podar as espécies, formando, né? Aqui são formas circulares, né? A gente tem o buchinho e a gente tem aqui a eugênia, né? Muito bem. Aqui a gente tem uma vinca, né? Que nasceu entre as pedras, né? A vinca é uma planta que eu gosto muito, né? Que é uma planta de vó. Aqui ao fundo a gente tem as iucas, né? Que são plantas lindíssimas que a gente colocou lá no jardim da igreja. Aqui eu fiz uma foto aqui lá no jardim da igreja do butiá, né, com frutos, né, que é o coqueirinho do cerrado, né. Pessoal, ele faz parte da nossa tradição, né, de colocar o coquinho na cachaça, né, de fazer vassoura com as folhas. E aqui as samambaias que nascem, né, sem ninguém plantar, né, vindas aí esporos pelo vento. Aqui a gente tem um canteiro também das lantanas cambarais, né, que é uma espécie muito bacana. E esse jardim, vocês veem, ele tem mais de 20 anos, né? E ele está exuberante, né? Então, é muito legal. Aqui é a planta baixa, né? Desenhada à mão, que a gente fez na época. Aqui o clube de jardinagem, né? Que a gente está, inclusive, com vontade de retomar as ações, e eu tenho até uma ideia para a gente fazer na nossa turma, né? Então, aqui a gente lançou o clube de jardinagem em 2007, numa exposição de orquídeas, né? Então, aqui está a galera que criou o clube, né? A professora Ariana, a professora da Lúcia, enfim, né? As minhas alunas, nossos alunos da época. Muito bom isso, lembrar. Aqui é o jardim lá da AVCC, na Casa de Barretos, né? A gente tem aqui algumas espécies como a palmeira rabo de raposa, aqui nós temos fórmio, aqui a gente tem um atenuata, uma agave atenuata, aqui é cavalinha e aqui é um filodendro, um tipo de filodendro, tipo aquele taioba, né? Um tipo de taioba, tá? Vamos para frente. Aqui o outro jardim também meu que eu fiz, que muito bacana, que é o Jardim Sensorial da Pai. E aqui a gente tem um canteiro de suculentas e cactáceas com várias espécies, tá? Cactáceas não, só suculentas, tá, gente? Até porque é um jardim de sentido, então é para pôr a mão, então não dá para pôr cacto aqui, né? Aqui um pé de acerola, tá? E a grama. Vocês observem, né? Aqui uma árvore, uma arvorezinha, né? A acerola não chega a ser árvore, né? É um arbusto. Lá falando da classificação, né? Que eu estou até esquecendo, estou só falando o nome e esquecendo da classificação. Aqui o jardim sensorial da Fines, né? Aqui a gente tem umas floríferas, herbáceas floríferas, né? Que é um tipo de calanchoe, tá? A grama esmeralda, né? Aqui um outro projeto,
né, onde vocês veem que aqui a gente representa as árvores, né, nesse círculo maior, são árvores representadas, aqui palmeiras, né, que foram guerobas que a gente projetou nesse jardim, aqui são canteiros com herbáceas, tá? Então, só para vocês verem de que forma que a gente representa. E aqui cada espécie era representada por um número, né, que depois vem lá no memorial botânico, né, dizendo que planta é essa. Aqui é um outro projeto meu, lá da Casa da Árvore, lá na Sucomiva, né, que na realidade já era um espaço que já tinha as árvores, e na realidade a gente só complementou com algumas outras espécies, né? A árvore já existente, aqui também já existente, então foi só complementado com algumas espécies para delimitar espaços, e né, aqui como a utilização de umas sansevieras, né? Aqui alguns lingueus, tá? Então, esse é o projeto lá da Casa da Árvore, que ficou muito legal. E aqui é meu sítio, né? Onde eu posso, como eu disse para vocês já, eu estou colocando em prática aqui meus conhecimentos, né? E realmente é incrível, né? O quanto a gente consegue transformar um espaço, e às vezes até eu me surpreendo, né? Aqui é um lago que a gente fez, não tinha pedras lá, como eu adoro pedras, a gente comprou um caminhão de pedras, né? E levou. E vocês veem que um pontinho de cor, né, o quanto faz diferença. Isso aqui é uma buganvília, né, buganvília glabra, ou sempre lustosa, ou primavera, né, ela é uma espécie trepadeira, mas se você manter ela topeada, ela fica, né, um pequeno arbusto, assim. Aqui é a yucca elefante, que eu gosto muito, muito dela, eu sempre uso ela nos meus projetos. E a grama, né, aqui a gente tem a grama São Carlos. E esse aqui, sem dúvida, é o lugar mais legal do meu sítio, né? Onde a gente fez uma bica d'água com spa, né? Aqui do lado da churrasqueira, essa foto é do Guilherme. Aqui lá no sítio também ainda, né? A vinca, que eu falei para vocês, que é uma planta muito legal também, uma planta de vó, né? Uma planta muito adaptada. Boa Noite, né? Também o nome do lugar dela. Aqui o Jardim Sensorial da Pai, aqui umas bananeiras, né? Aqui uma sempre lustrosa também, aqui uma palmeira, eu não sei, não consigo identificar que palmeira é essa. E a grama, né? O que a gente está vendo aqui são essas espécies, né? Um cajueiro aqui do lado. Aqui as suculentas e cactáceas, né? A gente tem uma diversidade boa aqui, priorizando as sansevierias, né? Que são as espadas de São Jorge. Eu até orientei em TCC. Aqui as aloés também, e algumas equivérias. Aqui uma crassulácea, né, uma suculenta também, né? São meus vasos, tá, gente? Aqui uma 11 horas, uma equivéria, e a planta jade, que é uma crassulácea. Aqui a zinha, que é uma planta muito bacana também, uma herbácea florífera, né? Anual, uma planta que dura pouquinho. Os ipês, né, que acho que são as nossas árvores símbolo no Cerrado. Ipê verde, eu não sei se vocês conhecem. O ipê branco, essa foto eu fiz lá em Cachoeira, São Simão, né? Uma foto, um canteiro lindo com ipês brancos, né? Aqui é a minha casa, aqui da cidade. Aqui temos algumas agaves, né? Umas dracenas, a iuca, ixora, sica circinalis, cicadáceas, né? Que eu falei para vocês. Os buchinhos, uma forração, né? Que é a vedélia, e aqui é a grama esmeralda, tá, gente? Aqui eu dei destaque para a ixora, aqui as cicas, as dracenas, a iuca, um filodendro no muro. Essa forração, como eu falei para você, a vedélia, a mesma foto? Ah, tá. Aqui, parte da minha coleção de suculentas, que eu tenho em torno de quase 200 espécies, tá, gente? Outro TCC que eu orientei, onde o Natalício, né, ele catalogou essa coleção minha, tá? Um pouco das orquídeas, eu não tenho muita orquídea, mas eu adoro as orquídeas, mas eu não tenho muitas não. Aqui é a mesma foto, sem dúvida eu falei, esse é o melhor espaço que eu tenho. Então aqui a gente tem
um arbusto também, né, que é uma... Esqueci o nome dela. Aqui tem uma russélia, que é uma pendente. Aqui a gente tem as amarílis, né? Então, esse espaço, gente, ficou muito fera, viu? Ficou muito incrível de lindo. E com aguinha quente agora, gente. A gente esquentou a água do spa. E aqui eu falo que é a janela lateral do quarto de dormir, né? Então, é muito privilégio, né, gente? É muita alegria. Márcia, E aquela Amarilis lá, ela é ornamental também, né? é ornamental. Uhum. Eu Agora tenho que eu ela tô lembrando florida. aqui. Daqui um pouquinho eu vou mostrar ela florida. Esse É porque eu jardim, fui, sim? lembrei que agora foi dessa aí que eu plantei. Ai, massa, linda, fantástica. Mas ela demora a florir, não é? Uma vez no ano só, ela Uma flui vez, né? Ah, não, então uma vez capaz que no nem vai dar ano, pra ver. tipo outubro, setembro, tá? Muito Ah, bacana. entendi. Esse jardim aqui, gente, eu que fiz também na casa da minha irmã, né? Um jardim que ficou lindíssimo, né? Ela fez essa estrutura para um spa, né? Para uma banheira de jardim aqui. Ela tem alguns cactos aqui. Aqui ela tem o podocarpo, que faz essa cerca viva, que é bem interessante. Aqui é uma planta de sombra, que eu não lembro o nome dela, né? Aqui umas rosas do deserto, né? E uma pata de elefante. Amaryllis, né? Lá perto do meu spa, mais amaryllis. Aí, planta de tropical, né? Essa aqui é um helicônia, planta de vaso, né? Aqui um vasinho com cravos, né? Tagetes. E essa aqui é uma planta nativa. A borboleta azul, que é uma trepadeira linda demais da conta, e é uma punk, né? Pode comer também. Aqui atrás algumas sansevérias, né? Espada de São Jorge. Meu viveiro também com minhas suculentas lá na roça. Essa planta é incrível, gente. Essa flor, ela chama flor de cera. Não, desculpa, não é flor de cera, não. Bastão imperial. Isso aqui é lindo. E é grande, tá, gente? Essa vela aqui é bem grande. Eu não tenho essa espécie ainda, mas minha comadre tem, já me deu a muda, eu já até me perdi a muda, mas é uma planta muito chique, muito linda. Aqui também, lá no meu sítio, né? Aqui uma rafis, que é uma palmeirinha de interior, né? Muito utilizada em, em vasos dentro de casa. Aqui uma sempre lustrosa, aqui uma cica, aqui uma dracena arbórea, roseiras. E olha, gente, dá para plantar até numa tampinha de cerveja, olha que legal. Isso é no meu sítio, eu tenho que plantar de novo. Essa coisinha que fazia tanto sucesso, agora ela sumiu, eu tenho que plantar de novo. E uma portinha numa árvore também faz muito sucesso. O povo adora, né? É uma bobaginha. Aqui os mini jardins, né? Que são as oficinas que eu gosto de trabalhar com composição paisagística, né? E hoje eu vendo plantio ornamental, né? Eu entrego para uma amiga minha que tem uma loja de utensílios domésticos, ela está montando uma loja só de vasos, né? Então toda semana eu entrego plantinhas para ela. Isso não dá, assim, não é minha renda principal e dá um pouquinho de dinheiro que ajuda eu a manter os meus viveiros, né? Essa é minha casa, né? Eu acho que eu gosto tanto de paisagismo da minha casa lá, da minha mãe, dos meus pais, que são vivos, graças a Deus. Eu falo que eu sou paisagista, eu gosto dessa área porque eu puxei a minha mãe, né? Então, e o jardim da minha mãe, que tem 90 anos, ainda é uma coisa fantástica, né? Essa é minha mãe, tirei essa foto esses dias, né? Uma diversidade incrível, né? E é isso, galera. Então, só para reforçar, né, que a gente falou hoje, né, a gente pode classificar as plantas quanto ao ciclo de vida, que pode ser anuais ou perenes, quanto à exigência climática, que pode ser planta temperada, de clima temperado, plantas tropicais, quanto à exigência de luz, né, planta de sombra, de meia sombra, de sol, quanto à resistência do caule, herbácea, lenhosa, quanto ao hábito de crescimento, pode ser arbórea, arbustiva, reptantes ou rasteiras, né, como os gramados e as forrações, ou trepadeiras. Quanto ao uso no paisagismo, a gente pode ter as palmeiras, as bromélias, as plantas aquáticas, as orquídeas, as suculentas e cactáceas, e outras formas de se classificar, como plantas tóxicas, né, que a gente às vezes usa nos jardins, plantas que atraem pássaros, plantas que atraem borboletas, né? Enfim, há uma diversidade aí. Bom, pessoal,
é isso, tá? Um pouco dessa riqueza, né, plástica, dessa riqueza de cor, de textura, né? Eu me encanto e fico muito feliz de ver um pouquinho dessa minha trajetória, né? Eu fiz esses slides ontem, então fiz agora e foi muito legal dar uma passeada nos jardins que eu trabalhei, que eu criei, que crio, né? Então isso deixa a alma da gente maior, né, eu acho, né? Muito bom mesmo, tá? Eu vou parar aqui a nossa gravação para que a gente possa